Das raízes do som às novas gerações. O rock continua vivo e a gente mostra isso através da nossa lente. A lente do rock. Salve, galera! Estamos começando mais um podcast A Lente do Rock. Hoje, diretamente aqui no Instância Pub. Com vocês, uma banda muito especial, meus amigos. Com vocês, a banda Ice on Fire. Tudo bem, meninos? Ótimo. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando para quem está em casa. Quem são vocês? Sou o Felipe Barbosa, eu toco bateria. Eu sou o Ash, sou o vocal da banda. Diego Bardo, guitarra. Ezequiel, baixista e dono da banda. Muito bem. Meninos, deixa o Instagram da banda para passar aqui na tela para quem está assistindo, seguir vocês. @Ice on Fire oficial, só seguir lá. De lá tem um link para as outras redes. Vamos ter as blusas, ó. Tem blusa também. Blusa, Muito caneca, bacana, viu? em breve boné. Tem todo o material para quem quiser, direto no Instagram, para poder acessar Isso aí. e comprar. Só mandar um direct. Manda um direct lá. A gente Tem disponível. isso aí. Claro. Fala para mim, quantos seguidores mais ou menos tem a banda hoje? 7.000, aproximadamente. quase 7.000, 7.000, chegando em 7. Legal. Bem, quanto tempo aí de estrada já? Aí é o homem que sabe. Não, Patrão é o dono da banda? Ó, Eu sou o vice. O dono Zé Lega Função. Eu Não, sei, ele, eu não, sei. ele é o dono que fala, não. É funcionário. Olha aí. Olha, a história da banda assim, é engraçada, porque profissionalmente a banda existe desde 2012. A gente já tem um tempinho de estrada já. Nosso primeiro show profissional mesmo foi em 2012. Mas a gente foi passando formação, foi passando problema, né? Estresse. como toda banda passa, né? Não, mas a gente. Olha, Foi muita coisa. A gente A tem gente um vai álcool falar nas ainda. costas. a gente tem um álcool A nas gente vai costas. falar ainda sobre os perrengues. Aí, assim, reorganizando tudo. Então, assim, com a formação que somos nós quatro hoje tocando já, a gente está desde a pandemia, né? Antes da pandemia, 2019 e tal. 2019 para cá e solidificou com essa formação e a gente conseguiu. Não exatamente solidificou, tem uma história engraçada que aconteceu durante a pandemia, mas a gente conta depois. Muito bem. Eu queria saber de onde surgiu esse nome. Quem escolheu o nome da banda e por que esse nome? Vou te falar, o nome, curiosamente, foi escolhido pela minha mãe. Olha, É assim, tem bom gosto. a gente começou, eu comecei a O nome é bacana. escrever, É um nome forte. eu comecei a escrever as letras de música muito cedo. Comecei a compor com uns 14 anos, mais ou menos. E aí a minha mãe, ela lia as letras, né? Sempre a primeira pessoa a ler as letras das músicas era minha mãe. Então, assim, mostrar pra minha mãe, ela se amarrava. Minha mãe sempre gostou muito de rock. E ela achava legal porque ela dizia que as letras, elas eram muito diferentes, né? Quase opostas. Mas elas tinham uma característica em comum, assim, né? As letras eram sempre muito ácidas, né? Então, queimam, né? E aí veio a ideia de duas coisas que são opostas, mas que as duas queimam. Né? O Queimam, gelo e o fogo, mas- eles queimam, né? Do mesmo jeito. Então, apesar de serem totalmente opostos, não veio daí. Muito legal, muito legal. Bacana mesmo. E eu queria saber como começou a carreira musical de cada um de vocês. Em que momento vocês falaram assim, eu quero ser músico, eu quero isso pra minha vida. Como começou? Roda a panela aí. Vai pelo dono da panela. Vamos dar Eu uma- acho que a carreira de música, para
qualquer indivíduo, né, qualquer pessoa que entra nesse mundo, já começa desde novo, né? Desde um desejo, uma vontade de você tocar algum instrumento. Eu acho que começa dali, a partir do momento que você ouve uma música que você gosta, que você Que sente, toca, né? Seu toca coração, é você, verdade. e você não consegue se contentar só em ouvir. Você cria alguma coisa do tipo, cara, então eu quero fazer isso. Eu tô ouvindo. E aí começa essa paixão. Comigo, pelo menos, foi assim. Eu, quando garoto, Uhum. comecei pelo violão, tocando muito MPB, que eu sempre gostei de tocar o violão dedilhado. Nunca gostei muito de ficar fazendo power chord, que é um dos motivos de eu ter me aproximado mais do meu instrumento, que é o baixo. Que, inclusive, foi incentivo da minha irmã, que minha irmã é ex-baixista da banda Quinela. Sensacional Né? isso. Então, é de família já. Isso E é aí, incrível. daí foram várias e várias bandas, até eu me barrar com esses caras aí, no qual, pô, aprendi muito, muito mesmo. Eu sou mais novo da banda. Uhum. Acho que tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, que aprendi muita coisa mesmo. E daí foi, até hoje. São muitos anos. Quanto tempo já? Olha, desde os 16 anos, já tem uns 14 anos. Estrada, assim. Legal. Fala, Diego, como começou essa história? Em que momento você falou assim, eu quero ser guitarrista? Ou você começou no violão, como a maioria dos guitarristas também começa, né? Não, Foi assim também. eu comecei com um violãozinho velho, né? Dentro de casa, porque era o que tinha. Na época, na verdade, eu costumo falar que a música meio que me escolheu, né? Eu não lembro disso, mas minha mãe dizia que desde pequeno eu era interessado por coisas que fazem barulho. A Aqueles música já tecladinhos de fazia o som, já brinquedo, fazia parte. né? Sempre fui interessado. E, em certo momento da minha vida, uns amigos de rua, assim, né? Quando a gente era moleque, ia pra rua, começaram a tocar o violão, me interessei. E quando eu comprei, por acidente, um DVD do Iron Maiden, né? E comecei... Quando eu assisti aquilo e, né, eu tive aquela sensação, né, de ver aquele show, eu falei, pô, eu tenho que fazer isso. Mas Simplesmente como foi fui. assim por acidente esse? Pô, por acidente. É, Então, eu já curtia, né, um pode. rock, assim, por causa dos meus primos e tal. E na época eu gostava de umas coisas mais mainstream, não que o Iron Maiden não seja mainstream, né? Sempre foi, mas mais radiofônico, né? Na época, assim, e na época a galera gostava muito de Nirvana, né? Aí eu fui comprar um DVD do Nirvana no camelô, aquele de R$ 10, e eu lembro que, Não era Nirvana. né? Não, aí era um documentário, né? Só que o moleque não queria ver documentário, não queria ver nada disso, não, queria ver show. Aí eu fui lá trocar, aí o cara falou, pô, Porque na escolhe época aí. podia isso, né? Podia trocar. Podia com trocar, ela. né? trocar. Cheguei lá, pô, vou trocar. Pô, cara, escolhe aí. Aí eu vi assim, o Iron Maiden. Meu irmão já falou disso aqui alguma vez na minha vida. Eu peguei e Deixa botei eu o ouvir isso DVD. por acaso. Eu vi isso por Esse acaso. nome. Aí quando eu comecei a assistir assim, eu fiquei fascinado, né, por aquela banda, né? E fiquei muito interessado pelas guitarras, né? Eu já tocava um pouquinho de violão. Aí eu, né, comecei a me dedicar bastante, né, ao instrumento. Passaram-se muitos anos, eu tive até outros trabalhos, mas a música sempre me puxou assim para essa função. Muito bom, muito legal, gente, saber essas histórias sempre de vocês. E você, já começou como vocalista? Você falou, é isso que eu quero, você toca algum instrumento. Como começou a sua vida na música? Então, a minha história na música ela começou muito novo. A minha mãe também diz que eu canto desde pequeno. Desde pequenininho eu cantava, né? É bom, né? Eu acho que sempre é um dom. É muito estudo. É muito estudo, assim. A gente pode nascer com dom, com talento, mas você precisa desenvolver isso. Precisa dedicar, né? É Se muito dedicar. trabalho. Então, assim, a minha mãe até conta que tinha uma vizinha que falava para me levar em programas, aqueles programas que tinham na televisão, Uhum. leva o garoto lá. Eu cantava as músicas todas, assim, desde pequenininho. Tinha muitos na época, né? Tinha muitos. É uma pena que hoje a gente não tem tantos, né? Não, na época era muito comum esse tipo de Era coisa, muito assim. bom também. Aí a minha mãe comprou um disco, cara. Um disco, era vinil, né, na época. E ela comprou um disco que chamava Orelhinha de Ouro. Sério, isso é muito interessante. Era um disco que ele tinha todos os instrumentos
E aí o cara dizia qual é o instrumento que estava sendo tocado e saiu o som do instrumento. Ele falava, esse é o som da bateria, vai aparecer o som da bateria, esse é o som da guitarra. E aí no final ele tocava a escala no piano e você tinha que dizer qual era a nota, né? E aí se você acertasse tudo dentro do pacote do vinil, vinha uma orelhinha dourada de papelão, sabe? Como se fosse um troféuzinho. E aí a minha mãe vivia brincando com aquilo comigo para eu acertar qual era a nota que estava sendo tocada e ganhar o troféu orelhinha de ouro. Então eu sempre gostei muito dessa coisa de ouvir sons e tal. E comecei a cantar assim, de zoeira também, muito novo, brincadeira de amigos e tal. Eu comecei a ouvir rock também, mais ou menos, né, com uns 12 anos, 11, 12 anos. Mas eu já tocava bateria. Eu comecei a tocar bateria na igreja. Meus pais sempre foram religiosos e eles me levavam para a igreja, né? E eu comecei a tocar bateria na igreja. Só que quando eu conheci o rock, ali mais ou menos uns 11, 12 anos, eu gostava muito de Janis Joplin. Eu escutei Janis Joplin e gostei muito. Assim. Falei, cara, eu quero cantar igual essa mulher. É engraçado, né? Que era uma mulher e o homem ainda queria cantar daquele jeito. Mas a voz dela É. incrível. Aí eu comecei a tentar imitar o jeito que ela cantava. E aí alguns amigos, quando me ouviram cantar desse jeito numa brincadeira, assim, o pessoal juntou uns instrumentos, né? Foi fazer um som. E aí todo mundo tocando, e vamos tocar um blues aqui, canta alguma coisa. Eu cantei tentando imitar a Janis Joplin. Aí o pessoal falou assim, cara, você parece o Axl Rose cantando. E eu, tipo, não conhecia Guns N' Roses. Não conhecia. Aí eu falei, cara, eu não sei nem, nunca ouvi isso. Só que eu nunca ouvi Guns N' Roses, não sei que eu ouvi Guns N' Roses. Aí me apresentaram Guns N' Roses. A voz do Axl Rose é similar, né, pra uma versão masculina. E daí eu comecei a cantar desse jeito e fui desenvolvendo. Aprendi alguns outros instrumentos, né? Meu pai tocava violão também desde muito cedo. Desde muito uma coisa de violão. Aprendi um pouco de violão, um pouco de guitarra, um pouco de baixo. Já tocava bateria. Tentei aprender gaita, mas não fui muito à frente. E quando eu estava mais ou menos com 16 anos, eu realmente resolvi estudar. Aí eu me matriculei na época na Vila Lobos, Escola Vila Lobos, no centro. E aí estudei canto lá, fiz canto clássico, canto popular, né, canto erudito, canto popular, para desenvolver a questão vocal. Depois cheguei a cursar piano. Fiz alguma coisa de piano também. Então, na banda mesmo, que eu gosto de tocar é o canto, né? Eu canto e eu toco piano. Eu gosto de tocar o piano na banda, assim. Eu toco um pouquinho de tudo, mas o que eu gosto mesmo de fazer é o piano e a voz. É que você se identifica, né? Sim. E a gente está vendo aqui a importância da família, né? Nessa decisão de ser músico. Quanto o incentivo da família é importante. Bastante. Como você foi assim também, Felipe? Pô, foi. E é engraçado porque dos dois lados da família eu já tenho música. Então, assim, meu pai é percussionista. Incrível. E o meu avô paterno, pai da minha mãe, também. É vividão de escola de samba. Então, assim, sempre, em casa eu sempre tive esse contato, né, com a música, a referência. Quando eu era bem pequeno, assim, seu de fralda, o meu pai tinha uma bateria em casa. Chegou um tempo a tocar bateria, depois voltou a percussão. Então, esse contato com a bateria que eu tive desde cedo já meio que desenhou meu caminho ali pra, tipo, é isso aí, tem papo de acordar de madrugada, ia lá, fazia bateria. No dia seguinte eu me vi cobrando meu pai, vendo ele tocar, Mas aí foi isso. Desde moleque a gente tive esse contato, em casa se ouvia muito de tudo isso. Meu pai é mais da MPB, minha mãe também é muito da MPB, mas hard rock dos anos 80 com a minha mãe, então assim, conheci Bon Jovi, conheci Guns N' Roses, Skid Row, tudo com ela. E aí Queen, eu adorava Queen, Michael Jackson, essa galera toda. E aí, conforme eu fui já crescendo ali com 12 anos, 13, que eu falei, cara, quero tocar bateria, é isso que eu quero. E aí, comecei com 13, meu primeiro show foi com 14, meu primeiro show pago foi com 15, eu acho que foi até com dinheiro. E dali pra frente, tô aí. Gente, como que vocês se conheceram? Como é que chegou? Porque essa aqui não é a formação original, Não. né? Quem tá aqui desde a formação original? Você. E como foi esse contato com os meninos? Como é que você descobriu o Felipe? Como é que você descobriu o Diego? Então, eu sempre brinco que a parte mais difícil de ter uma banda é ter uma banda. Porque para você achar a galera que é determinada, responsável, trabalhadora, porque assim, quem tá de fora normalmente vê muita parte do show, né? Esquece que tem um business. Sim, mas é só o que o público vê, né? Exatamente.
Então, assim, a galera acha que é só chegar, beber, tocar e tirar onda, eu, né? Pegar a mulher. A galera acha que é isso. Essa parte. Não, o pessoal acha que é isso, né? A galera acha que é assim que funciona. Mas não, cara, é muito trabalho. É assim, é muita dedicação, muito estudo, muito esforço. Então, assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa que consiga ter pelo menos o equilíbrio dessas qualidades, né? Uma pessoa que seja profissional, que se dedique e que queira aquilo. Porque também tem muito isso. Para esse tipo de carreira que a gente leva, é preciso você querer, porque você abdica de muita coisa. Muito. A gente não tem final de semana, a gente não tem data marcada, a gente tenta se organizar para conseguir fazer coisas, mas a gente sempre sabe que pode aparecer um mega show que a gente vai ter que largar tudo e fazer. Isso dedica a vida para isso. Então, assim, durante muito tempo foi muito difícil achar pessoas que fossem compatíveis com essa ideia. Sempre tinha algum problema relacionado à agenda, à namorada. O cara, minha mulher não gosta que eu toque. Aí o cara não ia. Assim, é muito problemático ter uma banda. Não pode ensaiar. É terrível. E aí, assim... Porque é isso também, né? A pessoa não vive Sim. desse trabalho. Exato. Tem que ter um outro trabalho. Precisa conciliar. Sim. E querer aquilo, mesmo. e aquilo, tocar é a cereja do bolo. Sim. É a parte boa que É a o gente final. gosta, é o final. Porque por trás disso tem muito trabalho, é muito ensaio, muito booking, você montar o set, ver o que faz sentido, o que não faz. E a parte mais pesada e que mais importante também é o marketing, né? Eu lembro que, eu acho que eu tenho 6 anos de banda, quando eu entrei, parece que essa formação, o cruzamento que se criou, e por um acontecimento, a pandemia, que foi bem engraçado, bem traumático, né? Na hora não teve graça nenhuma, Na hora não teve graça não teve graça não. Acabou que a gente entrou no entrosamento numa linha onde inconscientemente a gente trabalhava muitas palavras de afirmação. A gente realmente falava Isso é coisas importante. acreditando no trabalho. E, bom, a gente talvez não esteja aonde a gente quer ainda, mas com certeza, cara, a gente viveu um processo maravilhoso. A gente tá Mas mais existe próximo. foco aí. A gente tá mais próximo. Os próximos, É importante. a gente criou, a gente abriu portas maravilhosas. Não, assim, se for comparar, eu sempre falo assim, que essa formação, para mim, é a formação definitiva. Eu acredito muito neles três, né? Acredito em mim mesmo, mas eu acredito muito neles três pela forma como a gente trabalha. Porque o que acontece? Como eu falei, a banda profissionalmente existe desde 2012. Então, em ordem de antiguidade, vamos botar assim, o mais antigo da banda depois de mim é o Diego, o Felipe e o Zé. Caçula, né? Hã? Caçula da Caçula, banda. não sou dono. É o Sou dono não, gente. Sou caçula. caçula de idade e gentadeira. Não, mas o que acontece? Por que eu digo que eu acredito muito nessa formação? Porque essa formação é a formação que tem consciência de tudo isso que a gente falou. Então, assim, a forma como foi acontecendo foi quase que cômica. Porque o Diego, ele entrou por teste. A gente estava procurando guitarrista. A banda, na época, tinha 2 guitarras. Falei que tem uma história bem engraçada para contar. E na época não foi nada engraçado, como ele disse aqui. Mas, assim, é cômico. Eu postei um anúncio na internet, o Diego viu, entrou em contato, marcamos o teste, ele fez, passou, entrou na banda. E a gente estava procurando baterista. Ele já conhecia o Felipe. Só que o Felipe, na época, estava enrolado com outras coisas e acabou não podendo ficar com a gente. Mas não era outra banda. Também. E aí, tipo, a faculdade, eu também estava com outras coisas, não teve como ele ficar com a gente. E aí entrou um outro batera. Então eram 2 guitarras, o Diego era um dos guitarristas, o baixista era uma outra pessoa também, e era outro baterista. E aí, esse baixista... não, perdão. O batera primeiro. O batera estava com muito compromisso também, estava com outras prioridades. Então, eu falei, essa questão de ter outros objetivos na vida e outras coisas. Então, acabou que o batera avisou pra gente que ele ia precisar sair. E a gente teve que procurar baterista de novo. Aí o Diego lembrou disso. O Diego falou, olha, eu conheço o cara, que o cara é muito bom, e a gente pode tentar falar com ele para ver. Só que o Diego não sabia que ele já tinha feito teste com a gente anos antes e acabou não ficando.
Então, quando o Diego falou dele que ele entrou em contato, a gente falou, pô, cara, você, pô, que bom. E acabou que, finalmente, a gente conseguiu. Não precisou de teste. Não, a gente já sabia. Ele nem, já entrou, já entrou vivo. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. Sei lá, eu não ia nem falar isso aqui, mas... Não, foda-se. Que foi justamente a minha entrada Sim. e o evento Então, traumático. O que acontece? Só que ele vai assistir, né? Cara, o que eu tô falando aqui é a verdade. Eu não... A gente joga a verdade. a gente joga a verdade. Eu não estou nada de ninguém. E a gente ama saber esse momento fofoca. Não, é por isso que eu falei. Se tem uma coisa que essa banda tem aqui, é história. Se você vai contar toda a história da banda, a gente vai ter que fazer uns 50 podcasts. Parte 2, 3. Parte 2, 3, 20. O que acontece? O antigo baixista, ele começou a se incomodar com eles dois. Com o Diego e com o Felipe. Porque quando a formação antiga, só quem fazia back vocal comigo era ele. Ele era o único que fazia divisões de vozes comigo. Só que eles dois cantam bem. Eles dois sabem cantar e sabem cantar bem. E tem a noção musical de harmonia. Então, assim, eles começaram a enriquecer muito a banda. E, assim, uma coisa legal de nós quatro, como eu falei dessa formação, é que os quatro têm muitas ideias. Os quatro acrescentam. A gente costuma brincar que essa banda é uma salada. Porque cada um tem uma personalidade, mas todo mundo acaba casando e vai dando ideias. E um fala uma coisa, o outro fala outra. E a gente vai incorporando coisas. Então a gente foi modificando as músicas autorais. Eles colocaram coisas novas nas músicas autorais. Eles colocaram coisas novas nos vocais. E esse baixista começou a ficar com ciúme. Ciúme mesmo. Ele começou a ficar com ciúme deles dois. E começou a ter um atrito, até que chegou no ponto que ele falou, cara, isso não tá dando mais pra mim, eu vou sair da banda. E assim, a gente tentou sair da melhor forma possível, sair amigável. Da minha parte, não teve problema, eu considero ele meu amigo até hoje. Mas ele, assim, ele saiu e saiu. Só desapareceu. E tá tudo bem. Aí, um amigo daqui, Fred, inclusive o Fred, né? Tá fazendo o CrossFit Guys, inclusive. Nosso amigo, Fred Corleone. Beijo, Fredinho. O Fred, ele indicou, falou, cara, eu conheço um baixista que eu acho que casa com vocês. E aí mandou o Zé. Passou o contato dele pra gente, a gente marcou com ele e falou, cara, vem aqui fazer um som pra gente ver qual é. Quando a gente tocou junto no ensaio, a química foi instantânea. Foi na hora. Na hora vocês já perceberam que era que tava. É mais ou menos. Vou falar mais ou menos. Assim, quando eu cheguei lá, Eu nem lembro. eu tinha meu portfólio ali, minha técnica, meu jeito de tocar. Só que foi o que eu falei pra eles. Falei pra você. Eu aprendi muito com esses caras. Eu cheguei ali, eu vi monstros. Meu Deus do céu, não vou passar. Eu fiquei com isso na cabeça. Esse cara que será que eu vou passar? E eu lembro que eu levei meu amplificador muito pesado. A gente subiu 2 lances de escada. Eu acho que é assim, pra época, na minha opinião, talvez eu não fosse passar. Mas eu acho que pela minha disposição, tá ligado? Eu acho Querendo muito, né? Querendo muito. Ganhando na conta de vontade. E é aquilo, eu falo, eu sou mais novo da banda, esses caras são meus professores. E aí, conta o evento traumático logo. Melhor. Porque né? assim, o que acontece? Assim que eu entrei na banda, e aí a gente foi fazendo. Não foi fazendo show. Quando eu entrei na banda, teve 2 shows. Não, na verdade, assim, é importante deixar. Deixa eu explicar o que Assim, éramos 5. Quando eu entrei na banda, éramos 5. Eram 2 guitarras. Só que a questão foi o seguinte: esse guitarrista, o outro, né, sem ser o Diego, ele já estava com a gente há mais tempo. No caso, ele já sabia parte do repertório que a gente tocava, né? O Felipe ele já sabia já muita coisa que a gente tocava. Ele não. Então, muita coisa a gente teve que passar para o Zé do repertório que a gente tocava. Então, a gente preparou o repertório. A gente fez 3 shows. Foram 3 shows que foram determinantes. Logo depois desses 3 shows, estourou a pandemia. E aí, durante a pandemia, foi um período, assim, conturbado, né, no geral, para todo mundo, né? A pandemia, ela ferrou com tudo. Então, assim, a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer show. A gente fazia um showzinho aqui, outro showzinho ali, em eventos muito organizados, muito localizados, muito controlados. A coisa muito bem fechada, assim, era muito difícil. Isso logo no fim. A flexibilização. No início era 0. A gente ficou assim, só ensaiava. Aí aconteceu
um fato cômico. Trágico, né? Porém, cômico. Esse guitarrista, ele literalmente desapareceu. Como assim, gente? Desapareceu. A gente fez um show. Né? Verdade, Fizemos um show É verdade. no aniversário Não dele. gostava. É verdade. No aniversário dele, nós fizemos um show em São Gonçalo, comemorando o aniversário dele no show. Chegamos, né, no nosso QG lá, onde a gente guarda os instrumentos, lá em casa, guardamos as coisas. Ele se despediu de todo mundo, assim, pô, valeu, tudo certo. E o cara foi. Aí, naquela semana, a gente não tinha nada marcado, nem show, nem ensaio, cada um foi fazer suas coisas. Eu fiz uma viagem, que tinha uma viagem marcada para Búzios. Quando eu voltei de viagem, estava em cartaz aquele filme do Homem-Aranha, que aparece os 3 Homem-Aranha, que aparece no mundo. Eu fui ver esse filme no cinema. Quando eu saí, aí durante a sessão, perdão, foi nem depois, fui durante a sessão. Durante que tu recebeu Meu a celular não parava de tocar, eu já agoniado, eu puto. Eu falei, cara, que desgraçado que tá me ligando no meio do filme. E no cinema, né? Então, assim, todo mundo me olhando, eu falei, cara, que desgraçado tá me perturbando essa hora, me ligando. E eu desligando o telefone, desligando, aí por fim parou de tocar, eu consegui ver o filme. Quando acabou, que eu saí, tinha, assim, umas 50 ligações, 40 mensagens. Falei, morreu alguém. Morreu alguém. Quando eu abri o telefone, era a mensagem dele, mensagem no grupo da banda. O pessoal, cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Olha isso aí. Quando eu olhei, simplesmente tinha uma mensagem desse guitarrista se despedindo. Assim, a parada nível tragédia. O cara se despedindo assim, ó, obrigado. Obrigado. Não, escuta, calma aqui. Calma. Não, eu tô assustada. Imagina a gente. Ficou na hora. Ele mandou pra mim, foi bom te conhecer. Foi bom. Obrigado por tudo. Consideração? Obrigado por tudo, foi maravilhoso. Já era, trabalhar foi com vocês. demais. A gente ficou assim, a gente falou, cara, foi de baixo, foi de arrasta pra cima. A gente, cara, e tenta ligar e nada do moleque atender, e tenta procurar, e liga pros pais do moleque, os pais do moleque também não sabiam. A gente chamou a polícia e o caralho. Foi tipo assim, botamos desaparecido. Preocupação real, nossa. Fez um post de desaparecido. Fizemos um Hoje, post eu desaparecido. tenho até hoje esse post guardado. Entramos em contato com a polícia. Foi assim, rolê. E a família? Não, a família junto. Junto? Assim, Eu sabia também, ele ele realmente sabia, tinha desaparecido. porque a família Realmente dele, sumiu. a família dele era bem humilde, assim, então eles não entendiam muito bem das coisas, então eles pediram mais, sim. vê vocês aí, vocês que entendem um pouco melhor disso. A gente falou com a polícia, deu queixa lá para desaparecimento, procura e pá, todo esse rolê. A gente ficou de luto, porque a gente achou que realmente o cara tinha morrido. A gente falou, cara, morreu. Se matou, deu alguma merda, a gente... Ficamos sem tocar, sem ensaiar, a gente não conseguia fazer nada. Sim. A gente entrou no período de luto mesmo. Ficou todo mundo muito sentido. Só que este cara aqui foi profético. Ele falou uma coisa assim, ele falou, cara, isso daí no final vai acabar unindo mais a gente do corpo da cabeça. E Fabi foi tiro e queda. Depois disso, a gente virou irmão, assim, porque um se apoiava no outro. Claro. E o Diego bateu lá em casa, assim, numa quarta-feira, falou, cara, tá em casa, eu vou pra aí ficar contigo. Ele foi lá pra casa e ficou comigo lá, passou a tarde comigo, porque esse ex-guitarrista, ele era muito colado comigo. Então, assim, eu senti muito, porque a gente achava realmente que ele tinha morrido. Sim, isso durou quanto tempo? Assim? 1 ano. 1 ano. Uma observação engraçada. Isso, olha isso. Não, aqui hoje é engraçado, mas olha que observação engraçada. 1 ano depois disso, a gente tocou aqui. A gente tocou aqui no Estância e ninguém tinha combinado nada. 1 ano, certinho. A gente não tinha combinado nada de roupa, né, pra fazer o gente, show. é muito tempo. Passou 1 ano, a gente tocou aqui no Estância, todo mundo de branco. Todo mundo de branco. Todo mundo de branco, e a gente Na lembrou, mesma cara, data, tem 1 ninguém ano que ele combinou. sumiu. Ninguém tinha combinado. Mentira. A gente lembrou disso aqui. Gente, que surreal. E aí, do nada, me chamam no Instagram e é o cara lá. Porque você achou que era fake. Não, assim, Invadiram a conta não, dele. fake eu sabia que não era, porque ele já me chamou no direct falando coisas que só poderia ser ele. Então, assim, resumo da história. A gente teve uma discussão terrível, óbvio, eu xinguei ele de tudo quanto era nome. Sim, porque vocês passaram 1 ano, né? 1 ano de luta. Acreditando que a pessoa... E a história foi ridiculamente simples. Ele conheceu uma menina, a menina era do interior de São Paulo, e ele achou de bom tom, simplesmente se despedir da galera assim,
e ir morar com ela e não avisar nada. Assim. Casou. E aí me Não mandou existe mais mensagem perguntando como é que tava a banda, que ele tava pensando de voltar pro Rio, se Você ainda parou, então, poderia. voltou. Ah, vou mandar um vídeo tocando aqui, vocês veem o que vocês acham. Eu falei, cara, olha só. Se você quiser voltar, se você quiser tomar uma cerveja, pedir desculpas à galera, né? Se você quiser conversar com a galera, assim, explicar o que aconteceu, eu acho super válido. Mas se voltar a trabalhar com a gente, nunca mais. E detalhe, eu agradeço muito a ele. Eu agradeço muito ao Diego, por quê? Numa dessas situações, como eu falei, a banda sempre trabalhou com 2 guitarras. Ele virou para mim e falou assim, cara, não tem clima pra gente botar outro guitarrista. Realmente não tinha, porque, como eu falei, a gente estava de luto. A gente, assim, não tinha clima pra botar outra pessoa, a gente tinha sempre lembrado, cara. Ele virou e falou, ó, eu seguro tudo sozinho. E assim, ele pegou mais de 50 músicas, 2 guitarras, a gente adaptou para fazer uma guitarra só. Ele pegou tudo, comprou uma guitarra nova, que era mais próxima do estilo que precisava para tocar as músicas, readaptou a forma de tocar. Então, assim, quando o cara entrou em contato, tudo. Eu tive que adaptar meu instrumento também com pedais que simulasse também uma guitarra Para ajudar em certas músicas. E aí, assim, eu falei pra ele, ó... O baterista também, o Felipe, introduziu o VS na banda, né? Que é uma música mais de ambientação. E ele fazia backing também. Sim. Então essa parte dele também teve que... a gente readaptou tudo. A gente readaptou mudar tudo. E assim, mas a questão mais, eu acho que o problema é mais a questão traumática mesmo, a questão profissional. E assim, eu falei pra ele, cara, se você quiser vir pedir desculpas à galera e conversar com o pessoal, eu acho válido, mas você voltar a tocar com a gente, trabalhar com a gente, não. Cara, é traumático e até cômico, porque, por exemplo, a gente tem um equipamento, que no caso são as ferragens da bateria, que aquilo ali parece um peso morto, de tão pesado. E a gente até hoje chama de falecido. E a gente lembra dele. Virou uma piada. Porque foi a forma que a gente teve de... depois que a gente viu como é que tá bem, só viu tá vindo aí a gente cruzou aquela linha do luto. Aí virou piada. Gente, que surreal. Bom, passando, né? Essa fase de luto já passou isso tudo, gente. Não, o cara tá bem, já tá tudo bem com ele. Eu falei, virou piada. Quando acontece algum barulho, a gente fala que é ele. A gente tem eu fiquei curiosa em saber se vocês ainda têm esse contato até hoje. Você ainda não ele sumiu de novo. Quando ele viu que ele não ia voltar pra banda, ele desapareceu. Não sei se sumiu. Ele vive o blues mesmo, né? De repente não era isso que ele focava para a vida dele, talvez, né? Sim. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho autoral de vocês, né? Vocês fazem um trabalho autoral. E eu queria saber, desde quando? A banda começou como uma banda autoral, foi isso? A ideia sempre foi essa. Só que, assim, aqui na cena underground brasileira, principalmente carioca, é praticamente impossível você vender um show do zero, 100% autoral. É difícil mesmo. A gente faz um trabalho aqui também com as bandas autorais. E a gente sempre escuta isso, né? O quanto é difícil, até uma participação, podcast, nunca gravaram, né? A gente sempre abre espaço aqui para a gente importante e eu amo esse trabalho autoral. Eu sempre falo isso aqui nas gravações, acho incrível, tem tanto talento, tanta gente boa, tantas músicas incríveis. A gente ouve as músicas, as letras são sensacionais e a gente pergunta por que essa banda ainda não decolou. A gente sempre pergunta isso. Mas a oportunidade a gente sempre... Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês, quem compõe as músicas. Então, a ideia da banda sempre foi ser autoral, mas a gente, como eu falei, para vender os shows, a gente usa das bandas que a gente tem como referências. Então, assim, a gente é uma banda de classic hard, então a gente toca classic hard, a gente toca Guns N' Roses, a gente toca Led Zeppelin, Queen, Bon Jovi, Aerosmith, Skid Row, curiosamente, a gente não toca, não, mas... Não faz isso comigo. Eu não ouvi isso da banda. Não, a gente chegou... Já tocamos Skid Row. A gente já tocou. Mas é o que ele falou, o repertório... Eu pensei que eu estava ficando maluco. Não. Já tocou, gente. Então, o que acontece? O repertório, a parte de repertório cover, ela tem que ser muito bem trabalhada justamente para atrair o público para a gente tocar as autorais. Claro. Então, assim... É o que ele falou antes ali. Existe um estudo disso. A gente trabalha muito vendo em show o que funciona e o que não funciona. O público gosta. E aí, com a personalidade da banda. Porque, por exemplo, se for uma banda mais de glam, hard, se tocar um Skid Row, a galera já curte. O nosso caso, como a gente já é mais voltado para o clássico,
a galera estranha, por incrível que pareça. O pessoal realmente relaciona mais a gente com o Guns, com o Led Zeppelin, com o Bon Jovi, com o Aerosmith, Pink Floyd, o AC/DC. A gente fica mais nessa praia. Então, assim, a gente trabalha esse repertório de clássicos para atrair o público, de maneira que durante os shows a gente toca as nossas autorais. A composição, no caso das músicas, é aberta. Todo mundo compõe. Quando eles entraram na banda, já tinha algumas músicas compostas que eu tinha feito, eu tinha escrito algumas já. E a gente chegou a gravar um EP que está no Spotify. Ele está lá desde 2016, mas é um EP assim, bem simples. Ele foi gravado de forma bem simples e jogamos lá para a galera ter o que ouvir. Quando eles entraram na banda, eles deram uma nova roupagem nesses arranjos. Então a gente modificou os arranjos. Eles compuseram algumas músicas também, fizeram algumas músicas novas. Então, assim, o processo de composição ele é muito livre. Todo mundo tem voz, todo mundo. E a gente costuma tocar até essas músicas novas, mesmo as que não estão no EP, a gente toca em show, ou a gente toca essas que estão no EP com um novo arranjo, a forma que a gente rearranjou, a gente também toca em show. E assim, cara, a recepção da galera tem sido Muito positiva, cara. Muito positiva. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Gratificante. Então vocês não fazem sets separados. Vocês vão estar falando dos clássicos e as autorais de vocês. E sobre o que falam essas músicas autorais? Muitas coisas. A gente não costuma se prender muito a assuntos. A única uma temática. Temática. A gente compõe meio que mais sobre como a gente está no momento. Dependendo de como a gente está na semana, no mês, o que a gente viu. Acaba sendo bem problemático, né? Mas funciona. Pra gente funciona. As letras são bem problemáticas. Assim, a gente... assim, cada um deles vai falar por si, mas eu, pelo menos, eu gosto muito de escrever em duplo sentido. Eu gosto de escrever umas coisas que você, lendo, você acha que é uma coisa, mas se você prestar atenção, você vê que tem uma coisa mais pesadinha ali por trás. Sim, as famosas metáforas. Eu acho que é interessante que também fica aberta a interpretação de cada um. Claro que sim. Porque a gente não costuma assumir claros. A gente não quer isso. A gente não quer ficar cada um vai tirar a sua interpretação. Isso. Sim, eu momento também. A partir do ponto que a música sai da gente, do ouvinte, a interpretação é do ouvinte. Claro. Como a gente impõe a interpretação. A gente não gosta disso. Então é isso. Não, nem é bom. Isso é muito legal, hein? Cada pessoa, na verdade. O que acontece? Assim como a gente estava se sentindo de uma determinada forma quando escreveu aquilo, você, quando escutar, vai estar se sentindo de outra. Você vai estar se sentindo de uma forma de acordo com a sua experiência. Então, você vai receber aquilo de acordo com a sua lente, né? Você vai ver através da sua lente. Qual a duração em média de show? 2h30, 3 horas. Depende do meio. Depende do contratante, né? Exato. Às vezes Quando ele tá empolgado, ou quando ele tá empolgado, de vez em quando eu viro assim, pô, a gente não vai acabar não, mano? Então, vamos lá. Não é bem assim, não é por aí. O show não acaba não? Enfim, O padrão de show é de 2 a 2h30. O padrão de show é quando ele não tá passando mal. Se estiver passando mal, a gente exato. tem que dar segurada. Não. olha, eu já É muita energia que rola. Planet Music foi aniversário da banda. Não, mas aí era meu aniversário, aniversário dele. Aí Não, que sensacional. Olha. Ali tava freestyle pra caramba, né? A gente tava à vontade. Que ia acabar de manhã. Não, Foi quase. Então, isso Quase. foi Quase. o que eu vou te falar. Eu sou muito receptivo ao público. Então, o que acontece? Quando a gente negocia um show, o padrão é de 2 a 2h30, que é um bom show. Só que o que ele tá zoando, que depende do meu humor, é que às vezes o público tá muito bom. Eles sabem disso. O público tá muito bom. Às vezes o público tá muito empolgado. E, cara, quem disser, qualquer um deles três aqui que disser que não é mentiroso. Quando o público tá empolgado, você não vê a hora passar. É verdade. E a gente também não vê. O público tá gostando, mas o show já acabou, a gente olha assim, 2 horas. Não, já aconteceu assim, deu brincar, que normalmente eu aviso, né? Quando a gente tá mais ou menos ali na penúltima música, eu falo, ó, estamos chegando ao final. Aí o pessoal, e cara, a gente já com 3h20 de show. Cara, eu acho que teve uma situação lugares, né? que a gente tocou em São Gonçalo, Rock in Rio, Heaven Bill, sempre confundo Rock in Rio. Rock in Rio. Que o público tava tão bom, tava tão cheio, que a gente fez, acho que 4, 5 horas de show. A última música, estávamos deitados no chão, tocando. Tem essa foto no Instagram. Aguenta sem ficar 3, 4 horas no palco. Não aguento. Tem que terminar o show
Eu sou o primeiro a dizer. Tô cansado. Tem essa cara. foto, inclusive, no Instagram, da gente deitado Já no chão. começa Porque, cansado, assim, né? o show teve 5 horas. Quando vai agora de Paraty agora tem pra vocês. Para de... O pessoal do A gente fez o evento do Torresmo. o técnico de monitor, ele chegou pra mim assim num momento que a gente tava tocando uma música que não tem bateria, eu saio do palco. Aí ele virou pra mim, cara, você não tá cansado, não? Aí não, ele, cara, já foi 2h30 de show. E, tipo, você tá bom, beleza? Não, Eu sou maluco, cara. E é incrível mesmo. A gente não sente. Não sente. Se o público estiver legal, a gente não sente. Não sente mesmo. Pra tu sentir quando o público tá maneira, fica já dá assim, batendo 4, 5 horas de show. Aí o Não cansaço sente, começa a bater. É aquilo, né? Mas- A gente tá onde a gente quer estar. Exato. A gente não sai passado. Eu falo que a música é uma terapia, né? Assim, legal, Né? legal. E eu acho que, assim, a atmosfera de um show ela é sobre isso. Eu acho que, assim, as pessoas, inclusive pegando o gancho que a gente estava falando sobre a questão da música autoral, eu vejo do seguinte: tem que ter o autoral, porque a música ela precisa ser renovada. A gente já tem o Guns N' Roses, a gente já tem o Queen, a gente já tem o AC/DC, já tem o Led Zeppelin. Esses caras já fizeram o que eles tinham que fazer, eles já estão com o nome deles feito. Eles já deram pra gente o que eles podiam dar de músicas que vão existir pra eternidade. Uhum. Só que esses caras eles têm a limitação física do corpo humano. Eles vão envelhecer e vão morrer, entendeu? Como qualquer um. Então, assim, se você quiser que tenha um novo Guns N' Roses, um novo Led Zeppelin, um novo Queen, você tem que dar a oportunidade de ouvir coisas novas. E o show, eu acho que é uma oportunidade de ouro para fazer isso. Não, mas eu acho que o show ele é uma oportunidade boa para você ter essa troca, porque é literalmente troca de energia. Então, assim, você tá ali curtindo a vibe, você tá empolgado, você escutar o trabalho autoral de quem tá ali fazendo aquele show para você, é a hora que você tem de receber aquilo de braço aberto, sabe? Não de se fechar pra música. Muito bem. Vocês participam de outras bandas? Felipe? Sim, eu sou da Face Fear também. Batera da Face Fear. Ice and Fire, tive inúmeras outras. O Skid Row tá ativo ainda, né? Com o Marquinhos. Marquinhos. Abraço, Já participou grande aqui. Marquinhos. Um abraço aqui, ele já participou aqui. Já tá nativo, tá? Forever Wild. Forever Wild e Face Fear, sabe? Eu cheguei a fazer um tempo com a Dead Roses, eu cobri o pessoal lá fazendo cover gigantes durante um tempo. Mas assim, a banda fez os shows que tinha marcado, depois acabou. Então, por hora. Muito bem. Diego? Eu sou guitarrista também da Dr. Angel. Dr. Angel. Beijo, Também Marquinhos. Marquinhos, né? Marquinhos tá em tudo. Da Forever Wild. Vai, Ele. E. Um fixo site. Você. Eu não estou com o Marquinhos, mas Marquinhos, Um beijo. quem sabe? Eu tô atualmente na Ice and Fire, eu participo do projeto do Stark também, fazendo trabalho. Fernando, Fernando Stark. ainda participou aqui. Também tive inúmeras bandas, tive Um cover, abraço pra você. tive cover de Audioslave, né, com a banda Cochise, tive a minha banda muito tempo atrás, que era a Holy Bee, mas hoje só Ice and Fire e o projeto do Stark. Legal. Qual banda é referência de você? Assim, aquela banda que fez vocês se apaixonarem pelo rock. Iron Maiden. O Iron meu Maiden, ele já falou, Iron né? Maiden. Iron Maiden. Como eu sou mais novo, essas bandas mais antigas eu fui conhecendo, fui estudando, fui aprendendo justamente da com eles. Mas a minha coisa é legal, no método. Sim, eu não meto. Inclusive, já fiz parte da Sign of the Beast. Ah, sim. A banda Junto com o Balder e Val, Essa é famosa. com O o Balder. Marcos, né, que é o batera. Aham. Fiquei por muitos anos Muitos anos não, toquei 2 anos. Antes de eu entrar na ICE, inclusive. Legal. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Então, Principalmente baterista, Não né? tem como. Saça. então, a minha mãe, ela fala que com 3 anos de idade, eu pedi presente de aniversário no Queen. Eu gostava de Queen já desde muito novo, assim, muito novo. Mas a banda mesmo que realmente explodiu a minha mente pro rock foi o Led Zeppelin. Eu gostei muito de Guns N' Roses. O Guns N' Roses me introduziu ao rock. Quando eu escutei Guns N' Roses, eu falei, cara, é isso aí que eu É quero. isso. Mas a banda que realmente, quando eu ouvi, eu falei, mano, esses caras são de outro mundo. Os caras são realmente de outra prateleira. Inclusive, hoje minha banda favorita é o Led Zeppelin, mas aqui me introduziu no rock, assim, foi o System. Mas Led Zeppelin realmente é sensacional. A minha foi metálica, eu falo sempre aqui.
que eu me apaixonei quando eu ouvi a primeira vez. Eu fiquei apaixonada, eu não conseguia ouvir outra coisa. Eu a gente comecei a fica- conhecer toda a discografia deles. Eu queria ouvir só aquilo ali, mas É o hiperfoco, né? É, Ele, eu você não fica, conseguia. meu Deus, É, quando então, maravilhosa. não, sei, tem muita coisa pra você ouvir, pra você conhecer. Aí acabei conhecendo o John Lewis, que é apaixonante também. Inclusive, Ice and Fire, se você quiser ouvir aí coisa nova, Ice and Fire. É verdade. E aí eu queria saber, inclusive, se essas bandas influenciam, se falaram sobre Led Zeppelin, sobre o Iron Maiden, sobre System, se essas bandas influenciam na criação das músicas autorais de vocês. Muita Porque isso coisa, acaba né? virando uma referência, né? Você ouve aquilo ali, você vai querer fazer a mesma coisa. E a questão de vocabulário de cada um. Quanto mais a gente ouve coisa, a gente acaba absorvendo o vocabulário musical daquele determinado músico, daquela determinada banda. Claro, sim. E isso acaba saindo nas composições. Então, assim, quando eu penso em fazer um grupo de bateria, eu penso, como é que o John Bonham faria esse grupo de bateria? Aí eu não consigo fazer igual ele faria, vai do meu jeito. Só que a influência está ali. A sua identidade. Exato. A base mas a base Engraçado que, Linguagem, né? apesar da minha banda de introdução ser o System e a minha favorita ser o LED, eu sempre gostei muito das linhas do Black Sabbath. Então, sempre quando eu tô tentando fazer alguma coisa, compor alguma coisa, eu me inspiro muito no Que Guitar. legal, isso é bacana. No meu caso de composição, eu tento ir na linha mais do Mr. Big, né? Mr. Big, Ah, Paul Mr. Gilbert, Big. Aí tem um roubado. do, talvez até um pouco do Kotzen também, né? E bastante também do trabalho solo do Ozzy, né? Muito por causa do Zakk Wylde. Bem. Bom, eu queria saber qual é a música mais pedida do público. Essa música a gente tem que tocar. A gente não sabe qual é mais pedida, mas a gente sabe qual que é mais gravado. Exato. Qual? November Queremos saber. Rain. November Rain. A gente ama também. Olha, eu acho que Então, a gente não aguenta. eu fico na dúvida se é Todo show. November Rain, eu fico na dúvida se é November Rain ou se é o Welcome to the Jungle. Ah, Porque como o Welcome to the Jungle é mais no início do show, e É. a gente está descansado, a gente nem liga. Porque Todo é a música de abertura. final de semana, todo show Engraçado, que a eles gente falam, faz, eu tô saturado de ouvir, mas eu gosto de tocar o eu vou te falar, Boêmio. Eu acho que November Rain, Boêmio. É. Boêmio é episódio. mas eu acho que é a mais Não, mas filmada. Ah, é. Eu acho que a mais filmada é o Welcome to the Jungle. Apesar de que todo show a gente tem, a gente compartilha um story da Welcome to the Jungle. de alguma forma. November Rain também, né? Fazer o levantamento no final do ano. Mas aí eu queria saber qual a música que vocês mais gostam de tocar. Boêmio. Não, mentira. Não, minha. Eu gosto de Thunderstruck. Se falasse November Rain, dá um soco. Thunderstruck eu gosto muito, muito, velho. Curiosamente, um dos toques mais difíceis. O Thunderstruck é muito boa. Pra mim, vai a Immigrant Song. Por exemplo. A minha também, né? Immigrant Song. Led Zeppelin. Que eu gosto de preferida de tocar. Não sei. Tem algumas que eu gosto. Tem mais de uma. Sweet Child of Mine, você. Porra. Essa daí, eu gosto de tocar, né? Mas a linha de guitarra dela é muito boa. Eu sei que é uma música, né, pra todo mundo meio. Bom, Mas eu- tem algumas músicas que eu gosto, assim, mas Nenhuma favorita. nenhuma favorita. Tá, tem algumas. Tudo bem. Agora eu queria saber um pouquinho assim, do lado pessoal, particular de cada um. Quem é o mais estressado da banda? Hein? Ali! Quem é o mais engraçado? Ele. Não, Felipe. É ele. Não, Mas a o mais pegada é ele. engraçado, quem é? Eu acho ele dois, né? Aquele que chega no horário. Sou eu. Aquele Peraí, vamos lá. Organização é organização. A organização é uma coisa, o horário é outra. O horário aqui eu acho que ninguém. É. Agora, de organização, assim, de organização com coisas, eu acho eles dois. Principalmente ele. Ele é extremamente metódico. Eu sou chato. Eu não digo que eu sou organizado, eu sou chato. Eu sou enjoado porque eu sou metódico com a vida. Mas em organização de tipo, por exemplo, a gente vai fazer alguma coisa, esse cara faz uma planilha do que passa a passo. Acho que até a arrumação da mala, esse cara encontrou um teto, um jeito de deixar organizado. Do Assim. jeito que a gente organiza os instrumentos no carro. Ó, isso aqui vai aqui, isso aqui vai sensacional aqui. isso. Viva, né? Extremamente organizado. Isso. É difícil encontrar alguém assim organizado nesse jeito de banda, né?
Principalmente em final de show, você já está Toque. cansado, né? Bom, existe alguma apresentação que vocês gostariam de fazer novamente? Assim, queria voltar e fazer aquele show de novo. União de vozes. União foi muito bom, mas a que eu gostaria de fazer de novo foi o Torresmo de A Torresmo também. Concordo com ele. A Torresmo Foi maravilhoso. O de Paraty também foi com ele. Paraty também foi muito bom. Esse foi mais marcante para vocês? Acho que os dois. Acho que o Paraty foi melhor do que o Juiz de Fora, hein, cara. Cara, não sei, eu acho que tá pau a pau. Os dois ali, o público foi muito, muito bom. O show foi muito bom, a estrutura. Mas assim, a gente tá sempre fazendo o Torresmo, né? Que a gente tem um relacionamento Sim. muito bom com os chutes. Então, assim, o pela Nike sua só pergunta, tá fazendo, pela minha interpretação, assim, que eu gostaria que a gente fizesse de novo, já tem um tempo, seria a União de Modos. Sim. Bom, eu queria saber se vocês têm alguma preparação antes de subir ao palco, fazer uma técnica. Pô, eu queria ter muito tempo para Mas não dá crescer, mas não dá. Mas tem É, que Queria, fazer o mas a gente tem que tempo. montar o Não palco. dá, a gente tem que montar o palco, tem que passagem de som é sempre assim, é uma incógnita, né? Tem vezes que vai maravilhosamente bem, tem vezes que é caótico, então assim. Eu sempre tento dar uma, quando dá, né? Dar uma aquecida, né? É, Dar uma alongada os dedos e tal. Mas é difícil, Pra- a gente ter esse show, tempo. na verdade, depende do show. Tem show que a estrutura é muito boa, a gente tem muito tempo para fazer as coisas com calma, se aquecer, fazer passagem de som. Aí é bem tranquilo, mas tem show que é uma correria terrível. Mas assim, eu não sei se pode se chamar isso de preparação, mas o que eu acho legal é que, principalmente vindo dele, que é bem humorado, a gente normalmente, antes do show, a gente está sempre zoando um com o outro. Então a gente já sobe no palco muito relaxado. Dificilmente a gente sobe tenso, só quando tem algum problema ou quando eu me estresso com alguém. O que é comum, né? Tem O que é problema. Acontece com certa frequência. Mas tem algum cuidado com a voz? Assim, algum aquecimento? Tem, O que tem. você Então, faz, o que você não faz para prejudicar? eu normalmente, quando eu vou pro show, eu já vou fazendo algum tipo de exercício vocal, algum exercício de aquecimento. Ou antes durante, quando eu tô me arrumando, eu vou me arrumando e vou fazendo alguma coisa. Eu já mantenho a voz sempre colocada para não ter o impacto de sofrer ali quando o show começar. Sim. Bom, agora sim, eu queria saber se já aconteceu algo inusitado no show de vocês. Eu sei que muita coisa acontece, ainda mais esse tempo, né, de estrada aí. O que já aconteceu de engraçado, de diferente? E aí, vai Esqueceram o show, foram para o lugar escolher errado. uma coisa. Vamos lá. Muitas coisas, a gente quer Se saber você uma quiser em pelo ordem, menos. ordem cronológica, Não, no último show ele quase me arrancou com um dente. Eu vi esse vídeo, eu assisti no Instagram. Eu cheguei a sentir a dor. Acho que eu comentei isso lá, né? Senti a dor daqui. A gente Isso foi é real. performar, ele foi levantar a guitarra O no peito Slash e aqui se bateu, empolgou, né? deu uma guitarrada na Geralmente minha eu tô do outro lado do palco. Aí eu levanto a guitarra, não tem ninguém aqui, né? Aí ele veio pra cá Você e esqueceu. Mas já aconteceu de tudo, cara. Já eu aconteceu fiquei assim. preocupadaço. Já teve show que. Realmente foi uma batida muito forte. Foi bem bem forte. Já teve show que a gente. No meio do show, algum pedaço do instrumento caiu, a luz acabou, subiu gente no palco. Tá pegando leve também, né? Tá pegando bem leve. A gente gosta de conta aí. saber aquelas mais Fala mais então, fala aí, pesadinhas, fala. Ah, cara, a gente já sofreu muito perrengue. Acho que não em palco, mas no processo de você ir e voltar. Não, o ir e vir essa banda O ir e vir complicada. dessa banda é Não, complicado. aí se a gente falar das histórias de viagem. Mas aí eu não sei se a gente fala sobre isso. Ué, aqui vocês podem falar o que vocês quiserem. Tem que resumir isso. Então, vamos lá, resumo. Resume, conta uma história que a gente No mesmo gosta de show, saber. indo pro mesmo show, a gente pegou uma serra sem iluminação, em alguns trechos sem asfalto, com o instrumento amarrado em cima do teto do carro, então assim, balançando ele. Porque não cabia tudo. Tivemos com o braço pra fora, segurando o instrumento para não cair. Tivemos que tirar um carro no braço no meio da estrada. pra empurrar o carro. A gente se deparou com um acidente que a gente achou que era assalto, então a gente ficou parado longe, assim, Nada, um tempo, até a duvido gente nada. ter alguém tomar coragem, não, vamos lá ver o que é, porque assim, um breu no topo Claro, da sem iluminação. serra, sem iluminação, E e dois carros parados assim, Certo. cortando a estrada, e a gente falou, pô, vou pagar pra ver, já era. E aí a gente viu que realmente foi um acidente lá que rolou e tal, e aí, pra seguir viagem, a gente teve que arrancar literalmente os dois carros no braço e pedir socorro, falando que a gente ia pedir socorro, mas na frente não tinha sinal de celular, não tinha nada. A gente realmente estava no meio. Aí a gente fez esse rolê, pediu socorro e tal. Já rodamos na serra e quase morremos. Vocês devem estar vendo a diferença de imagem. O que aconteceu? Estávamos gravando, fizemos uma pequena pausa. O meu celular
caiu no chão e se dividiu em 10 pedaços. Dois. Agora estamos gravando com outro celular e vamos ver o que vai acontecer. Né, o prejuízo? Energia da Wi-Fi Mas tá tudo bem. A gente sente Aqui muito. tá tudo fluindo aqui na nossa entrevista. também A gente não vai parar de gravar por conta disso. Tá tudo fluindo, tá tudo bem, tá? A gente vai gravar até o final, beleza? A gente veio com esse propósito, a gente vai concluir. É a lente do rock, tá? Bom, eu queria que vocês dessem um conselho para as bandas que estão começando agora. Parem. Sempre é o mesmo conselho. Mas diga, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, porque nunca é fácil começar. Cara, então, acho que a gente tem que falar desde o início aqui, é estudo e trabalho. Não entra nessa achando que vai ser essa visão que você vê no filme, que você vê o cara lá no Rockstar, vendo mulher, viajando e blá blá blá, e bebendo. Não vai nessa onda não, cara. Porque isso daí, pra chegar nesse nível, tu rala muito, rala muito. Então, assim, vá com consciência de trabalho e estudo. É um trabalho como qualquer outro. Se dediquem, né? Projetos da banda para 2026, 2027. Então, agora a gente está em processo de pré-produção do nosso novo álbum, que ainda não tem um nome. A gente está finalizando os arranjos, entrando umas composições de última hora, a gente está fazendo a seleção do que vai entrar no álbum, não vai. E 2026 a gente está tirando para fazer esse tempo, já feito as gravações para em 2027, se lançar o nosso álbum, provavelmente no primeiro quarto de 2027. E é isso. E entrar bastante no trabalho de marketing mais forte, voltado mais para o nosso trabalho autoral. Porque divulgação de shows, né? Divulgação de shows cover, o set é esse propósito. E a gente vai divulgar aqui, tá? Quem quiserem, pode divulgar aqui. A Lente do Rock, a gente está aqui para isso. Então, pode falar o dia que vocês forem divulgar esse trabalho, a gente faz questão de compartilhar com o público que assiste vocês, que assiste aqui a Lente do Rock. Então, por favor, aqui está aberto para vocês divulgarem, se vocês precisarem. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Né? Eu gosto de fazer esse trabalho, de divulgar a história. São coisas que o público, às vezes, acompanha vocês e não sabe o quanto é difícil começar, o quanto é difícil dar o primeiro passo, o quanto é difícil conseguir formar mesmo essa família, né, que vocês conseguiram agora. Então, eu acho sensacional contar essas histórias de vocês. E, às vezes, não, eu acho que quase sempre serve de inspiração para as bandas que estão começando, para quem quer começar como guitarrista, como baixista, quem quer ser um vocalista, um baterista. Eu acho isso incrível. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. A gente vai para o segundo momento agora, o nosso desafio. A gente vai falar com o vocalista da banda e a gente volta já. Voltamos para a segunda parte do nosso podcast, nosso desafio. Hoje tem um desafio para você, tá? Você vai ter que responder as perguntas com uma única palavra. Uma palavra, combinado? Difícil, mas vamos lá. O que representa a banda Ice on Fire para você? Vida. Vida, uma felicidade, Tocar. um amor. Música. Família para você é? A banda. Um medo. Você tem medo de alguma coisa? Falhar aí de bactéria comedora de carne. Sensacional. Uma qualidade sua. Você é? Tentando lembrar a palavra que... Tipo, eu não paro até eu conseguir o que eu quero. Eu sou extremamente Objetivo, persistente, direto. Persistente. Muito bem. Uma saudade. Você tem saudade de alguma coisa? Cara, eu tenho saudade do meu avô e da minha avó. Eu também, sempre. São as preciosidades na nossa vida. Deveriam ser eternos. Também acho. O que você não suporta? Antiprofissionalismo. Muito bem. Uma conquista sua, aquilo que você tem orgulho de falar assim, eu conquistei. Respeito com as pessoas que trabalham com a gente. A gente é muito respeitado, assim, por quem trabalha com a gente, sabe que a gente entrega muito um trabalho muito profissional. Legal. Agora, queria saber sobre o seu gosto. Um álbum. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Um vocalista. Fred Mercury. O melhor festival. Do mundo? É.
difícil, hein? Mas o melhor festival do mundo, Uhum. acho que hoje em dia, talvez seja o Lollapalooza. Tudo bem. Deus pra você é? Entropia. Seu time? Flamengo. Flamengo. Só tem flamenguista aqui, né? Nesse podcast, já sei. Não, curiosamente tem 2 vascaínos na banda. Não vou falar nada, eu sou gremista, tá? Bom, defina a banda com uma palavra. Resiliência. Claro, muito bem. A sua música preferida é... Aqui você não precisa falar com uma palavra só não, tá? Agora tá liberado. A sua música preferida, aquela que você fala assim, essa música é minha, me representa. Aquiles Last Stand, do Led Zeppelin. Um momento inesquecível pra você. Um momento inesquecível. Sim. Cara, eu acho que um momento inesquecível foi quando a gente fez o show em Juiz de Fora, no Festival do Torresmo, e a gente tinha se acidentado feio na serra, assim, então foi bem difícil chegar lá. E aí, quando eu falei sobre isso no show, eu falei com o público, falei, galera, a gente se acidentou, foi difícil chegar aqui. E, porra, a gente foi super bem recepcionado, assim, tipo, foi inesquecível como a galera abraçou e comprou o Legal. barulho da gente por a gente ter feito um esforço hercúleo pra chegar lá. Pra chegar, pra fazer A gente o show. rodou o carro na serra, bateu, quase caímos da serra, foi mó rolê, foi mó rolê. Nossa. Ok. Bom, se você não fosse cantor, você seria? Morto. Qual outra profissão? Nenhuma? Cara, se eu não fosse cantor, eu acho que eu seria fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. Isso é legal. Essa é uma profissão muito legal. O seu sonho hoje qual é? Chegar onde a gente quer, né? Acho que é o principal sonho. Conseguir. Isso aí. Tô trabalhando muito pra isso. Um talento que vocês têm, a gente fica aqui na torcida para que isso realmente aconteça. Bom, eu queria agradecer. Eu ficaria falando aqui por muito tempo. Então, Horas. deixa a gente dar antes da gente ir embora, tem um presente. Joga um presente pra mim aí. Oh! Ó, isso aqui, especialmente pra você. Gente, que linda, muito obrigada. Então, assim, quando você Vou for nos usar. nossos shows agora, já pode personalizar, se quiser picotar ela toda. Cada um faz de um jeito, mas o importante é quando você estiver no show, tá com ela lá pra curtir. Com certeza estarei. Eu acompanho vocês, já assisti vocês várias vezes, vou continuar. Eu vou pôr com a camisa. Pode cobrar. Deixa um recado para os fãs pra gente finalizar aqui. Um recado para os fãs? Claro. Ouçam a gente nas plataformas, venham aos shows, curtam a música, porque tudo que a gente faz não é nada se não tiver vocês do outro lado para receber. Claro. Bom, então mais uma vez obrigada, de verdade. A gente que agradece. Eu sou uma fã do trabalho de vocês também, vocês sabem disso. A gente fica por aqui, mas também quero agradecer ao Estância Pub, que sempre cedeu o espaço, né? Nosso primeiro podcast foi gravado aqui, a gente já gravou várias vezes. Então, muito obrigada por esse carinho com a Ao gente do Edson, rock. Juan, a galera que Edson, recebe aqui. Inclusive, a gente Exatamente. toca aqui daqui a pouco, então vem. Daqui a pouco tem um show, a gente vai fazer uma gravaçãozinha aqui, vou mostrar para vocês também. Bom, a gente também, vocês sabem que o Estância aqui funciona quinta, sexta, sábado, então venham, o Estância aqui é um lugar incrível, esse pub é incrível. Sigam o Estância nas redes sociais, sigam Ice on Fire nas redes sociais também, sigam a Lente do Rock e se inscrevam no nosso canal, cada inscrição de vocês é importante. A gente fica por aqui e se encontra no próximo podcast. Valeu! Thank you.